Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos aprender nessa aula sobre integral de linha. Vão ser duas aulas sobre integrais de linhas. Nessa primeira aula nós vamos falar de integrais de linhas trabalhando com campos escalares. Campos escalares que são o quê? Funções escalares. O que é uma função escalar? É uma função que a resposta é um escalar, é um número. Então, quando a gente vai calcular uma integral de linha e a função que a gente está calculando a integral é uma função escalar, a gente vai fazer conforme a gente vai fazer nessa aula aqui que a gente está trabalhando com campo escalar. Agora, quando a gente vai calcular a integral de linha e a função que a gente está integrando é uma função vetorial, ou seja, um campo vetorial, o que é um campo vetorial? Que a resposta dá um vetor da função, a saída da função é um vetor, aí é a próxima aula que a gente vai ver, trabalhar ali com integral de linha sobre campo vetorial. Vamos começar então a integral de linha sobre campo escalar. Na aula passada eu falei com vocês um pouco sobre curvas parametrizadas. E o que a gente aprendeu na aula passada de curvas parametrizadas a gente vai utilizar nessa aula aqui também. Por isso que eu passei antes curvas parametrizadas para depois passar integral de linha. Antes de falar da integral de linha, vamos começar relembrando a integral lá de cálculo 1. O que era a integral de cálculo 1? Então, por exemplo, a gente queria calcular a área entre o gráfico de uma função f de x e o eixo x no intervalo de AB. E aí, para isso, a gente calculava essa integral aqui. Integral de AB da função f de x dx. Vamos entender cada pedacinho aqui. Primeiro, por que eu tenho f de x dx? Porque é o seguinte, o que a gente ia fazer? A gente pegava aqui esse intervalo AB e dividia ele em vários pedacinhos, tá? O tamanho de cada pedacinho aqui, a gente chamava de dx ou ΔX. E a gente pegava uma altura aqui de um retângulo. A altura desse retângulo era o valor da função em um certo ponto dentro ali desse intervalo aqui, dx aqui. Então, qual que era a área desse retângulo? Você ia pegar o dx, que é a base, vezes o f de x, que é a altura. Então, dx, base, vezes f de x, altura, eu tenho a área de cada retângulo. O que é uma integral? Integral seria uma somatória infinita. Por que somatória infinita? Primeiro, por que eu vou somar? Porque eu vou fazer isso para cada pedacinho desse. Então, eu vou ter vários retângulos. Então, eu vou somar a área de todos os retângulos. Mas se eu dividir uma quantidade finita, a soma da área de todos os retângulos ainda não vai ser a área da região que eu quero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a quantidade de retângulos tender ao infinito. Quando eu faço a quantidade de retângulos tender ao infinito, aí sim, quando eu somo a área desses infinitos retângulos, aí eu vou ter a área da região que eu quero. Por isso que é integral. O quê? O que é integral? É uma soma infinita. Soma infinita do quê? Da área de cada retângulo. Qual que é a área de cada retângulo? É o f de x, que é a altura do retângulo, vezes o dx, que é a base de cada retângulo. E isso no intervalo de AB. Por isso que tem integral de AB, f de x dx, ok? Lembrado isso, vamos tentar entender a formulazinha. Antes de apresentar para vocês a formulazinha da integral de linha, vamos tentar entender o que é integral de linha e tentar chegar ali, ok? Não de uma forma ali rígida matemática, mas tentar chegar ali de explicar, né? Vamos tentar explicar a formulazinha da integral de linha. Então é o seguinte, ó. Vamos supor que em vez de eu querer calcular a integral de uma função sobre o eixo x, vamos supor que eu quero calcular a integral de uma função sobre uma curva. Então eu tenho lá uma função, por exemplo, uma função xy, ok? Uma função xy é o seguinte, e essa função a gente vai começar com escalar, tá? Uma função escalar. Na próxima aula a gente vai trabalhar com função vetorial. Uma função escalar é o seguinte, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, do xy, que esteja no domínio, né? Qualquer ponto que esteja no domínio, então eu escolho lá um x, um y, e aquele ponto vai me levar um valor da função, ok? Cuidado que aqui esse xy, na verdade, por enquanto é o domínio dessa função, tá? O gráfico dessa função seria tridimensional. Porque o f de x pega um ponto com xy, um ponto no plano, e leva a um ponto no z, uma altura z, tá? Então o gráfico aqui seria no R3, o gráfico da função f, tá? Seria no R3. Eu poderia pegar, por exemplo, uma região aqui do domínio e fazer uma integral dupla dessa função? Poderia. Aí o que eu teria? Eu teria o volume, né, do sólido gerado entre essa região e o gráfico da f de x, tá? Mas não é isso que eu quero. Isso daí a gente já sabe fazer, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero fazer
uma integral dessa função sobre essa curva. Então eu fui lá no domínio da f, desenhei uma curva no domínio da f. E eu quero calcular qual que é a integral dessa função sobre essa curva. Isso daqui vai ser o quê? Cada ponto dessa curva não vai levar a uma certa altura. Esse daqui vai ser uma certa altura, isso daqui. Imagina que está no chão, ó. Está no chão, isso daqui, ó. XY está no chão. E eu faço um desenho de uma curva no chão. Cada ponto dessa curva vai levantar uma certa altura. Vai virar tipo uma placa entortando, né? Então vai ficar tipo uma placa aqui, mas é essa placa torta, ok? E aí eu quero saber qual que é a área dessa placa aí tortinha. É isso que a gente quer na integral de linha. Então a gente quer o seguinte, ó. A gente quer calcular agora a integral da função f de xy, mas dentro, ok? Sobre essa curva C. Qual que é a ideia? Porque aqui tá fácil, né? Ó, o x aqui é retinho, então é fácil você dividir aqui, ó. Você falar que é de A a B e você dividir e achar cada dx. Aqui não é retinho. Aqui, ó, começa num xy essa curva, termina num xy essa curva. E aí, o que eu faço? Qual que é o intervalo de integração? O que eu faço? Aí é o seguinte, o que a gente vai fazer para facilitar? A gente vai parametrizar essa curva. Então, eu vou pegar lá uma variável t, e para cada ponto de t, eu vou achar um ponto dessa curva. Então, a ideia é o seguinte, você vai sair de t, o t tá lá retinho, dá para dividir em vários pedacinhos, igual a gente divide os x. A gente vai pegar, e cada ponto de t vai levar um ponto da curva. Então, a gente vai sair de t, e a parametrização vai levar a curva, ok? Lembra que é o seguinte, aqui, ó, a curva pode ser escrita desse jeito, né? Gama de t, que seria x de t, y de t. Então, para cada t eu vou achar um x e um y. Parametrizei a curva. Ok? E aí, depois, essa curva vai para o valor da função. Então, eu vou sair de t, vou para a curva parametrizada e da curva eu vou para a função. Então, essa integral aqui dá para fazer o quê? Pensando em relação a t. Tanto é que a gente vai fazer uma integração dt. O t seria a variável da parametrização da curva. Vamos tentar explicar isso daí e vamos tentar chegar na fórmula. Tentar explicar melhor. Então vamos lá. Eu tenho aqui minha curva. Eu tenho uma função f de xy. Ok? Só cuidado que aqui não está o gráfico da função que seria no R3. Aqui só está o domínio da função. Tá? E eu vou parametrizar essa curva. Então parametrizar o quê? Essa curva vai ser uma função vetorial. Um gama de t, né, que vai ser x de t, y de t. E essa função vai ser o seguinte, ela vai depender de um t, né? E para cada ponto t, vai ter um ponto da curva. Então, nesse t de A, aqui, ó, a curva começa aqui, vamos supor. Supor não, né? Ele tá com setinha para cá. Então, ele começa aqui. Esse ponto aqui, por exemplo, é o gama de A. Esse ponto aqui é o gama de B, que é onde termina, né? Começa no A e termina no B. Então, ele começa lá no gama do A, vai andando, para cada t que você tem aqui, você acha um ponto lá da curva, e a curva vai terminar lá no gama de B. Tá? Essa é a ideia da parametrização. Cuidado que o t também não está representado aqui. Só o traço da curva. Né? Perceba que esse traço aqui é ao mesmo tempo, essa curva aqui, ao mesmo tempo, é a imagem da função gama, e ao mesmo tempo o domínio que a gente quer da função f de x, y. Por quê? O t... que tá, ó, vamos começar no primeiro domínio de tudo. O primeiro domínio é o t, ok? O t vai levar, cada t leva um ponto da curva. Então, essa primeira função, que é o gama, aqui o t é o domínio, a curva aqui é a imagem. Então, aqui é a imagem. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma outra função f, que pega esse ponto da curva, que é a imagem da gama, mas pensando nessa outra função f, é o domínio da f, que vai levar ali para o valor da função f. Né? Então, nisso a gente está fazendo uma composição de funções. A gente está fazendo isso aqui, ó, f de gama de t. O que é o f de gama de t? É o f. No lugar do x vai entrar o x de t. No lugar do y vai entrar o y de t. Ó, eu tenho uma composição de funções. Ok? Então, o t leva um valor para a curva pela função gama. E depois a função gama leva um valor da f. Essa vai ser a ideia. Então, a gente vai calcular a integral em relação a t. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A integral de a a b, por que a a b? Porque o t vai de a a b. E ó, perceba que aqui tem o dt. Eu vou calcular a integral em relação a t, que vai ser essa variável da parametrização.
E perceba que aqui ó, tem a f e dentro da f a gente colocou o gama de t, que é essa função composta, né? O t vai para gama e depois o resultado da gama vai para o valor da f. Então a gente vai colocar a gama dentro da f. Já que a gente quer a f em relação à curva, a gente quer colocar cada ponto da curva na f, e cada ponto da curva não é determinado pelo gama, pela curva parametrizada, então a gente vai colocar o gama dentro da f. E aí a gente vai multiplicar pelo módulo do gama linha de t. Primeiro, quem que é o gama linha de t? O gama não é esse daqui? O gama linha de t é a derivada de cada um, né? Você deriva o x e você deriva o y. Como que é o módulo? O módulo de um vetor, você vai pegar o primeiro componente ao quadrado, segundo componente ao quadrado, soma e tira a raiz. É isso que é o módulo, ou a norma. Então isso daqui, ó, antes de explicar por que tem esse módulo do gama linha, antes de explicar por que tem esse módulo gama linha, vamos só expandir isso daqui. Isso daqui, o que significa isso daqui? Significa o seguinte, integral de AB, esse AB é em relação a t, ok? F de gama é a mesma coisa que f de x de t e y de t, ou seja, você vai pegar a função f, vamos supor, f é x quadrado mais y quadrado, você vai trocar todos os x pelo x lá da parametrização, você vai trocar todos os y pelo y da parametrização, tá? Então, isso que é o f de gama de t. É o f trocando todos os x pelo x de t da parametrização, todos os y por y de t da parametrização. No caso do R2. No caso do R3 ainda vai ter o z, né? Você vai trocar todos os z's por z de t da parametrização. E depois multiplicar pela norma aqui da gama linha. O que é a gama linha? A gama linha é x' e y'. Percebe que aqui eu escrevi, em vez de escrever x', eu escrevi dx dt. Concorda que é a mesma coisa? Porque aqui a gama só tem uma variável, né? Se eu escrever x' é a derivada da x. Se eu escrever dx dt não é a derivada da x, então eu escrever desse jeito é a mesma coisa. Y' é a mesma coisa também. Se eu escrever y' ou dy dt é a mesma coisa. Como que é a norma de vetor? Pega o primeiro componente. Qual que é o primeiro componente da derivada? É a derivada de x em relação a t. Primeiro componente ao quadrado, mais o segundo componente ao quadrado, né? E tira a raiz, né? Se você quiser até colocar um aqui de vetor, acho que fica até melhor na derivada aqui, tá? Então, no fundo, essa daqui, ó, a integral de linha vai ser essa fórmula. Essa fórmula aqui eu acho melhor porque aí serve para o R3, né? Para o R3 aqui já está escrito, ó, o gama vai colocar dentro da f e você vai multiplicar pela norma do gama linha. É que no caso do x, do R2, aqui fica só, já fala x e y, aí do R3 tem que colocar o z, né? Aí no caso do R2 que tem o dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, no caso do R3 a gente vai acrescentar o dz dt ao quadrado, tá? Ok, a gente viu a fórmula. Então essa vai ser a fórmula, tá? A gente vai relembrar a fórmula de novo ainda nessa aula e vai ver um exemplo. Mas vamos tentar entender por que tem o norma do gama linha. Lembra que eu falei que é o gama linha? Na aula passada, eu falei que o gama linha, em um ponto, vou dar um ponto aqui, ó, dei um ponto. Eu falei que o gama linha é o vetor tangente naquele ponto. Vamos supor que eu tenho um ponto, sei lá, um ponto aqui T1, tá? Que leva lá naquele pontinho, tá? É o gama linha desse T1. Então, o gama linha desse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser o vetor tangente a esse ponto. Lembra que eu falei na aula passada? Que o vetor tangente é mais ou menos o seguinte, eu estou lá rodando, lembra que eu estava rodando, se eu cortar ele vai sair pela tangente, é onde ele vai sair. Então, para cada ponto ele vai ter um vetor tangente. Okay? E esse vetor tangente é o seguinte, o tamanho dele interfere de como que está a curva. Se eu fazer uma curva, por exemplo, bem pequenininha, o que vai acontecer? O vetor tangente ele vai ser bem pequenininho. Vou desenhar só o tamanho do vetor tangente, porque aqui, ó, aqui não é o vetor tangente, é o módulo do vetor tangente. O que é o módulo de um vetor? É o tamanho do vetor, tá? Aí a gente pode fazer, ó, só pedacinhos aqui, ó. Então a gente vai fazer assim, ó. Percebe que isso daqui, ó, a gente está fazendo a curva, mas com retas. Então qual que é a ideia disso daí? A gente não pega lá, ó. Lá, vamos voltar aqui. Lá em cálculo a gente não pega retinhas para formar retângulos. Aqui, mesma coisa. A gente vai pegar cada curva e virar retinhas. Então vai pegar essa curva aqui, ó, e aí vai pegar o tamanho da derivada em cada um desses daqui, ó, o tamanho do vetor tangente, né? Em cada um desses daqui. Então, ou seja, eu vou pegar toda essa curva e aproximar ela através de retinhas, né?
E perceba o seguinte, que se a curva for mais alongada desse jeito aqui, eu consigo até uns tamanhos maiores de reta, né, para aproximar. Ok? Porque aí eu vou ter uns vetores com um módulo maior. Então é o seguinte, esse daqui, o módulo da derivada, vai ser as retinhas aqui, né, que vai ser o tamanho dos vetores, as retinhas que eu vou aproximar. Então eu vou aproximar essa curva aqui por um monte de retinhas. Porque quando eu tenho retinha, aí o que eu faço? Lembra que isso daqui está no chão, tá? Está no chão. Então a gente está lá no XY. E eu fiz a curva no chão. Ok? O que a gente tem? A gente vai aproximar isso daqui por retinhas. Por retinhas. Porque para cada retinha aqui, a gente vai subir aqui até a altura da função. A função está lá no Z3. Então a gente vai ter vários retângulos aqui. Vários retângulos. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a quantidade desses retângulos tender a infinita quantidade. Então o tamanho de cada retângulo vai diminuir. Como que o tamanho diminui? Aqui, ó, eu não tenho esse tamanho aqui multiplicado por t. No fundo, os retângulos estão aqui no t. Ok? E cada retângulo aqui leva a um retângulo desse daqui. Quando esse retângulo está diminuindo, ó, está diminuindo, aqui vai diminuindo, quer dizer que esse resultado vai diminuindo também. Então aqui vai indo para a infinita quantidade de retângulos. E aí eu vou ter a área ali daquela curva, né? Então eu tenho a curva aqui no chão, eu quero ali a área também, ó, lá no espaço. Ok? E aí como que eu faço? Eu tenho que fazer vários retângulozinhos aqui. Mas para fazer vários retângulozinhos, eu tenho que aproximar aqui por retinhas. Como que eu aproximo aqui por retinhas? Eu uso para isso a derivada, não a derivada da curva parametrizada. O módulo da derivada, o módulo do vetor derivada, ok? Que aí sim ele vai dar todas essas setinhas aqui. E aí quando eu faço o t tendendo a zero, que no caso é da integral, aí eu faço essa quantidade de retângulos tendendo a infinito, e aí eu vou ter que a integral vai ser de fato essa área aqui desse plano, né, dessa placa torta ali no espaço. Ok? Vamos tentar entender com o próximo GIF. No próximo slide vai ter um GIF que a gente vai tentar entender. Ok? Eu tinha esquecido de voltar aqui, né? Deixa eu aqui. Vou apagar isso aqui, né? Que ficou em cima. Esse daqui a gente já tinha visto, né? Esse daqui a gente já tinha visto, né? Que essa é a fórmula. Essa vai ser a fórmula que vai aparecer no R2, tá? Vamos ver agora aqui o GIF. Então eu tenho aqui XY, é o domínio da F. E aqui, percebe que para cada ponto desse domínio aqui, ó, vou rodar primeiro. Para cada ponto desse domínio, tem uma certa altura ali no Z, tá? Então perceba que o domínio ali, ó, esse é o gráfico lá da função Z, ok? Isso daqui seria a curva. Vamos entender agora quando ele voltar o GIF que a gente vai entender essa curva aqui. Ok? Ó, essa última reta aqui seria o T. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar, vamos esperar o GIF voltar. Ó, então tá aqui o domínio da F, que é o x e y, tá? Dentro do domínio da F tem uma curva. Essa curva eu vou parametrizar, lembra lá com o t, tá? E lembrando que essa curva, cada ponto da curva vai ter um ponto no espaço. Então cada ponto da curva teve um ponto lá no espaço, tá? E eu quero o quê? Eu quero a área desse pedaço aqui. Só que eu vou fazer o t ir para a curva, ó, o t tá retinho, vai para a curva e a curva vai para o ponto no espaço. Então no fundo eu estou fazendo o t ir direto lá pro espaço. Então o t vai para a curva, da curva vai para o ponto no espaço. Então eu posso pensar que o t está indo lá para o espaço, né, que seria uma função composta. Esse t indo lá para o espaço é quando a gente deixa ele retinho, porque tortinho fica difícil calcular. Quando a gente deixa ele retinho é pensando já em t, por isso que a integral vai ser em relação a t. Então tem a curva, cada ponto aqui, a gente na verdade quer a área dessa daqui, ó, só sobre a curva aqui, né? E aqui é difícil pensar que a gente vai pensar no t. Quando a gente pensa no t, a gente vai pensar uma função de t já para o f de gama de t. Né? E aí quando a gente vai fazer a integral de a, b, dt, a gente tem essa área aqui. Né? Aí a f vai sobre a parametrização e multiplicar pelo módulo da derivada, como a gente explicou. Tá?
Vamos agora, sim, que a gente entendeu um pouquinho o que é integral de linha, a gente viu as explicações por que a integral de linha é dessa forma. Vamos lá, integral de linha num campo escalar, a gente está trabalhando com campo escalar nessa aula, no R2. Então, se eu tenho um campo escalar, duas variáveis independentes, f de x, y, é definido sobre uma curva suave. Perceba que aqui ó, ele fala uma curva suave. Lembra que é uma curva suave? Na aula passada eu falei que é curva suave. Curva suave é quando tem derivada, a derivada é contínua e a derivada é diferente de 0, 0, 0. Né? No caso aqui, como é duas variáveis, é diferente de 0, 0. De parametrização. Então, essa curva suave C tem essa parametrização gama de t, que é o x de t e y de t. Okay? Também a curva só tem duas variáveis. Né? Então, a integral de linha dessa função f escalar, desse campo escalar, sobre essa curva suave C é dado por isso daqui, né? Essa daqui é só como a gente escreve geralmente, integral da função sobre a curva C. É dado de que forma? É dado dessa forma aqui, que é a integral de a a b. A b é o intervalo em t, tanto é que a gente vai integrar em relação a t. Né? Pode ser outro nome, em vez de t ser θ, por exemplo, s, depende de qual que é a variável. Esse t aqui é a variável de parametrização. É a variável de parametrização. Então, se a variável de parametrização para chamar θ, que na aula aqui, parametrização. Se a variável de parametrização chama θ, que vai ser dθ, se a variável de parametrização for s, que vai ser ds, né? Apesar que a gente também é s, tá? Mas aqui é a variável de parametrização. Então, essa integral de AB, o AB é o intervalo lá do t, da variável de parametrização, aqui vai terminar com dt, ou dθ, depende de qual que é a variável de parametrização. Dentro da função f, a gente vai trocar a parametrização, ou seja, todos os x da f vai virar o x de t da parametrização, todos os y da f vai virar y de t da parametrização, se for no R3, todos os z da f vai virar z de t da parametrização. E aí eu vou multiplicar pela norma da derivada da parametrização, ok? Então, no caso, a parametrização tem lá x de t, y de t. A derivada da parametrização vai ser o quê? dx dt, dy dt. Ou x' e y'. Né? E aí, a norma disso daqui é o quê? Você pega o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, tira a raiz. Aí você faz essa multiplicação, calcula essa integral, pronto. Você obtém ali a integral de linha. Vamos ver um exemplo. Ó. Calcule a integral de x mais y sobre c, onde c é a metade superior do círculo unitário. Então perceba que o c é uma curva. Eu quero calcular a integral sobre uma curva. Aqui poderia estar escrito também o seguinte: calcule a integral de linha da função. No caso, minha função, ó, qual que é a minha função? X mais y. É uma função escalar? Sim. Se eu trocar aqui o x por um número, y por um número, isso aqui vai ser um número. Calcule o valor da integral de linha da função f de xy, x mais y, sobre a curva C, onde C é essa curva aqui. Também poderia estar escrito aqui. Vamos ver primeiro essa curva C. Essa curva C é a metade superior do círculo unitário. x² mais y² igual a 1 é um círculo centrado na origem e de raio 1. Então, se eu pegar lá, um círculo centrado na origem e de raio 1. É isso daqui, né? Só que no caso eu quero só a metade superior. Então, vamos apagar aqui. Eu só quero a metade superior desse círculo. Okay? Essa é a curva. Como que eu parametrizo? Lembra que a parametrização de uma circunferência é o que? X de t igual a r cosseno de t. Mas no caso, qual que é o r? O r é 1. Ele até fala círculo unitário, né? Quando fala círculo unitário, quer dizer o quê? Quer dizer que é raio 1. Então, esse raio aqui é 1. Né? Preciso colocar 1 vezes cosseno? Não, posso colocar só cosseno. Então, vou colocar só cosseno porque eu sei que o raio é 1. Mesma coisa, o y de t não é r seno? Eu vou colocar só seno. Por quê? Porque o raio é 1. Né? Seria o r que é 1 vezes seno, que é seno. E aí eu tenho que o t, se fosse uma circunferência inteira, o t seria de 0 a 2π. Né? Que o t é o ângulo, que seria de 0 até 2π. Mas eu quero só metade da circunferência, ou seja, de 0 até π só. Então, no caso aqui, o t vai ser de 0 a π. Pronto. Parametrizar essa curva, né? Tá até nessa direção aqui. Por enquanto a gente não está preocupado na direção. Mais para frente vai fazer sentido olhar a direção. Mas pronto, parametrizei aqui. O C, esse é o C. Está parametrizado. Né? Tanto é que o C está o seguinte, ó. Qual que é a parametrização do C? O x vai ser cosseno. O y vai ser seno de t.
e o t está entre 0 a π. Parametrizei. E aí eu quero calcular essa integral aqui, vai ser uma integral de linha. Por que é uma integral de linha? Porque é uma integral de uma função sobre uma curva. Integral de uma função sobre uma curva é uma integral de linha. Então, como a gente calcula a integral de uma função sobre uma curva? É essa formulazinha que a gente acabou de ver. É a integral de AB, vamos já até escrever, ó. Integral de AB, quem que é AB? É um intervalo lá do t, de 0 a π. De 0 a π. Da f de xt, yt. A f não é esse daqui, ó, x mais y, tá? E essa não é a função? Então eu vou trocar o x, troco o x por quê? Por cosseno de t. Mais y, troco o y por quê? Por seno de t. Isso é fazer a função na parametrização. É trocar todos os x pelo que está o x de t, no caso cosseno de t, todos os y pelo y de t da parametrização, no caso seno de t. E aqui eu vou fazer vezes o quê? Vamos calcular a derivada aqui, ó. Esse daqui é o gama. Qual que é o gama-linha? Vamos calcular o gama-linha? Então, vamos lá. Qual que é a derivada de cosseno? Derivada de cosseno está aqui, vai descer menos seno. Qual que é a derivada de seno? Seno está para cima, para lá, cosseno. Então, percebe que esse daqui é o x, esse é o x', ou seja, o dx dt. Esse daqui é o y, esse é o y', ou seja, o dy dt. Então, vai ser o quê? A raiz quadrada do dx dt, que é o primeiro componente da derivada, que no caso é menos seno de t ao quadrado, mais o dy dt. O dy é o segundo componente da derivada, que é o cosseno de t ao quadrado. E tira a raiz. E isso dt. A gente vai calcular essa integral aqui, integral de 0 a π. Aqui eu tenho cosseno de t mais seno de t. Ok? Aí, essa raiz, olha essa raiz aqui, ó. Essa raiz aqui. Não vai ficar raiz menos seno ao quadrado, não é seno ao quadrado? Ok? Porque menos ao quadrado fica positivo, seno ao quadrado. Mas, e cosseno de t ao quadrado não é cosseno ao quadrado? Ok. Então vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre 1. Relação fundamental de trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre 1. Então essa daqui vai ficar raiz de 1. Ou seja, vai ficar 1. Ok? Então aqui vai ficar o que? Ó? Cosseno de t mais seno de t vezes essa raiz aqui, que é a raiz de 1, que é 1. Tá? Preciso colocar esse 1? Não, não vou colocar. Tá? Então cuidado, não vai falar que essa raiz sumiu do nada. Tá? Aqui está a continha aqui em cima. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dentro da raiz vira 1. E raiz de 1 é 1 e eu não preciso colocar esse 1 multiplicando, eu posso omitir ele. Então essa raiz toda vira 1, eu posso omitir porque é 1, e aí tem o dt. E agora é calcular essa integral. Vamos calcular essa integral aqui? Qual que é a integral de cosseno de t dt? Percebe que é uma soma aqui, né? Então eu posso fazer termo a termo. Qual que é a integral de cosseno de t dt? Cosseno está para lá, integral vai no sentido anti-horário, seno de t. Mais seno está para cima, integral é no sentido anti-horário, vai para menos cosseno. Então aqui eu vou colocar menos cosseno de t. E isso de 0 a π. Agora é só continuar aqui, ó, troca todos os t's por π. Então vai ficar seno de π menos cosseno de π. Troquei todos os t's por π, menos, agora troca todos os t's por 0. Seno de 0 menos cosseno de 0. Que vai ficar. Quanto que é seno de π? Seno de π, o seno de 0 é 0. E seno de π, que é 180, também é 0. Então vai ficar 0. Menos... Aqui, quanto que é cosseno de π? Né? Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π, que é 180 graus, é menos 1. Né? Então, vai ficar menos o menos 1. Menos, quanto que é o seno de 0? Seno de 0 é 0. Menos, quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então, aqui vai ficar aqui, ó, menos com menos, mais, né? 1. E aqui 0 menos 1 é menos 1, com esse menos também mais 1. 1 mais 1, 2. Pronto. Essa integral aqui de linha, resposta é 2. Ok?
Ou seja, se eu fosse pensar na área, ó, pensa nesse semicírculo. Esse semicírculo, pensa que tem uma placa em cima desse semicírculo, ok? Então tem um semicírculo aqui e tem uma placa aqui, ó, com a altura podendo mudar conforme esse x mais y. Eu calculei agora a área dessa placa. Tem um semicírculo no chão e uma placa nesse semicírculo. Eu calculei essa área. E a altura dessa placa é definida por essa função x mais y. Tá? Isso que eu acabei de calcular. E deu, no caso, 2. Então pronto. Integral de linha de x mais y da função escalar x mais y sobre a curva C, que é a metade desse círculo unitário aqui, no caso da 2. E para pensar no R3 é a mesma ideia. Ó. Se eu tenho um campo escalar, ou seja, uma função escalar, f de x, y, z, agora no caso 3 variáveis independentes, é definida sobre uma curva suave. Okay? Uma curva suave, de novo. O que é uma curva suave? Uma curva suave é que a derivada nunca é zero. De parametrização aqui, né? No caso aqui agora, a parametrização gama de t é x de t, y de t, z de t, porque está no R3. Então, a integral de linha de f sobre c é dado por, ó, esse integral da função f sobre a curva C vai ser o que? A integral de AB. Esse AB é o intervalo lá do t, lembrando que esse t é a variável de parametrização, pode não ser t, pode ser θ, por exemplo. Eu vou pegar a função, trocar todos os x da função pelo x de t da parametrização, todos os y por y de t da parametrização, todos os z por z de t da parametrização e multiplicar pela norma do vetor derivada, que é o quê? Que é raiz quadrada do primeiro componente da derivada, ou seja, a derivada de x em relação a t ao quadrado, mais o segundo componente da derivada, ou seja, a derivada de y em relação a t ao quadrado, mais o terceiro componente de z em relação a t ao quadrado. E aí calculo essa integral, né? Faço essa multiplicação aqui, calculo essa integral, eu vou ter a resposta. Só uma coisa, antes da gente ver exemplo no R3, falar assim, professor, e quando a curva não é suave, não dá para calcular a integral de linha? É o seguinte, se a curva for suave por partes, como assim? O que é uma curva não suave? Lembra lá que a gente tinha essa curva? Ok? O cicloide? Tinha essa curva aqui. Essa curva aqui não é suave, porque tem esses bicos. Mas ele é suave por parte, porque essa primeira parte é suave, essa outra parte é suave, eu estou separando, tá? Essa outra é suave, essa é suave, essa é suave. Se eu junto tudo, não é suave, tá? Mas ela é suave por partes. Tem uma parte suave, aí tem um ponto que não é. Tem outra parte suave, tem outro ponto que não é. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular também uma integral de linha aqui? Posso calcular uma integral sobre essa curva. Só que eu vou ter que fazer uma integral seguinte. Nessa primeira parte, em separado, depois eu faço nessa segunda parte, depois eu faço nessa terceira, nessa quarta, nessa quinta e eu somo tudo, né? Mesma coisa, se eu tiver uma função 1/2, sei lá. Assim, dá um... assim, sei lá. Então, ou seja, eu faço primeiro nessa daqui, integral de linha sobre essa, depois eu faço integral de linha sobre essa parte, depois eu faço integral sobre a parte, ou seja, a parte que tem os bicos, aqui eu pulo, e aí eu somo todos esses aqui, tá? A gente não vai ver exemplo desse, mas é só pra questão aí, caso apareça pra vocês, algum momento, assim, né? Mas, e também questão pra gente ver que não precisa ser suave a curva inteira, né? Pode ser suave por partes, que ainda dá pra calcular a integral de linha. Vamos para um exemplo no R3, mas vamos ver um resultado aqui, um teorema. É o seguinte, se a função for 1, se a nossa função escalar for 1, então a integral de 1 sobre nossa curva C é o comprimento da curva C. Né? Percebe que aqui eu fui até redundante, né? Eu falei que a função é 1 e falei integral de 1. Né? Então, ou seja, se a função nossa escalar for 1 sobre a curva C, cuidado que quando a gente fala integral de linha sobre campo escalar, é que a função que está lá dentro, só para deixar claro, né? A função não tem nada a ver com a curva, tem a ver com a função que está lá dentro da integral, ela é escalar, tá? No caso, o número 1 é um escalar, é um número, não é um vetor. Então ainda entra no nosso caso. Então se eu for calcular a integral da função 1 sobre a curva, vai ser o comprimento de C. Essa daqui é a mesma ideia que eu falei, que a integral tripla de 1 sobre um sólido é o volume daquele sólido. A integral dupla de uma lâmina é a área daquela lâmina. A integral 1 sobre uma curva é o comprimento daquela curva. Tá? Então vamos ver um exemplo no R3 e juntando já com esse teorema aqui. Tá? Calcule o comprimento da hélice circular ao lado. Então, olha, eu tenho essa hélice circular,
que a gente já viu na aula passada, é uma hélice circular unitária, ou seja, o raio dela é 1, e ela sobe conforme o ângulo, né? Percebe que até o z de θ é o θ, né? Então, quando chegou no π sobre 2, ela está na altura π sobre 2. Quando ele chegou no ângulo 2π, que foi uma volta inteira, ele estava na altura 2π. Quando ele deu duas voltas, que foi 4π, ele estava na altura 4π, né? Então, ele vai dando uma volta de uma circunferência, por isso que o x de θ é cosseno de θ e o y de θ é seno de θ. Numa circunferência unitária, por isso que aqui não tem nada, não tem o r, porque o r seria 1. E o z de θ é igual ao θ, né? Então, a altura, a nossa cota, vai ser sempre o valor do ângulo. Então, essa parametrização, e o θ vai de 0 a 4π, porque no caso a gente está dando duas voltas, né? Podia ser de 0 a 6π, aí ele daria uma volta a mais. De 0 a 2π, ele daria só uma volta, né? Mas no caso da aula passada, e o que ele está pedindo nesse exemplo, é essa hélice aqui com duas voltas. Então, essa parametrização a gente já viu na aula passada, tá? Calcule o comprimento dessa hélice. Então, a gente quer qual que é o tamanho da hélice, ó. Qual que é o tamanho desse... Vamos supor que tem uma mosquinha aqui, né? Andando aqui. Qual que foi a distância que ela andou? Ou uma bolinha, né? Lembra que eu coloquei uma cordinha e fui rodando e subindo. Se essa bolinha deu duas voltas inteiras, igual essa hélice, qual que foi a distância que a bolinha andou no total no espaço? É isso que a gente quer. É o comprimento dessa curva aqui. E a gente tem o seguinte, a gente quer então calcular uma integral e uma função f, só que nossa função f, como eu quero o comprimento, nossa função f é 1. Então, eu quero a integral de uma função escalar sobre uma curva. É uma integral de linha. E aqui está a formulazinha da integral de linha no caso do R3. Ó, aqui está no espaço. Essa curva está no espaço. Perceba que a f estaria numa quarta dimensão, tá? Esse x, y, z aqui é o domínio da f, tá? Então, a gente vai calcular o comprimento aqui. Vamos lá, aqui vai ficar o quê? Integral de a a b. O a a b é dt, né? O dt eu falei que é a variável de parametrização. No caso, qual que é a variável de parametrização? É o θ, tá? Então, o a a b é o intervalo do θ, que vai ser o quê? De 0 a 4π. De 0 a 4π. E perceba que no final eu não vou colocar t, eu vou colocar θ, dθ, tá? O f é a função 1, então no lugar do f eu vou colocar 1. Se fosse uma função tipo f de x igual a x quadrado mais yz, aí todos os x virava cosseno, todos os y virava seno, todos os z's virava θ, tá? Mas no caso eu quero calcular o comprimento, então a função é 1. Não tem x, y, z para substituir? Não substituo. Se tivesse, eu substituiria. Vezes a integral aqui. Agora eu vou pegar minha parametrização. Qual que é a minha parametrização? Deixa eu só apagar aqui, ó. Eu vou colocar essa função aqui do outro lado e vou colocar a função é 1, vou colocar minha parametrização aqui, ó. A parametrização é o que? O x da parametrização é cosseno, o y da parametrização é seno e o z da parametrização é o θ. Qual que é a derivada? Vamos lá. Deriva o primeiro termo, que é o x de θ, né? Derivada de cosseno. Cosseno, derivo, vai para menos seno. E aqui, seno, né? Seno está para cima, deriva, vai para cosseno. Vai para cosseno. E aqui, θ, na verdade, é 1θ, né? Derivada de 1θ é 1. Essa derivada a gente tinha até visto na outra aula, né? Aí aqui não é a norma da derivada, do vetor derivado, né? Se quiser colocar uma setinha aqui também, pode colocar. É até melhor. Que é o quê? Dx dt, qual que é a derivada de x em relação a t? É o menos seno. Então, você vai ter lá menos seno de t ao quadrado. Mais, qual que é a derivada de y em relação a t? Cosseno. Cosseno de t ao quadrado. Mais, e aqui dz? dz é 1, né? Mais 1 ao quadrado. Então, ó, dx dt é menos seno ao quadrado, mais dy dt ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado, mais dz dt, que é 1 ao quadrado. Aqui vai ficar a integral de 0 a 4π. O quê? Esse 1 eu não preciso colocar mais 1 vezes qualquer coisa. É aquela coisa, tá? Esse 1 eu não vou colocar mais. Aqui vai ficar a raiz do quê? Menos seno é seno ao quadrado positivo, né? Porque menos ao quadrado fica positivo. Seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais 1 ao quadrado, que é 1.
Aí a gente tem, ó, integral de 0 a 4π. A gente tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre 1. Então aqui vai ficar 1 mais 1. Ou seja, vai ficar integral de 0 a 4π de raiz de 2. E eu estou esquecendo, e vocês não estão me lembrando. Talvez alguém estava lembrando no vídeo, né? Professor, tá faltando alguma coisa. Eu vou escrever lá nos comentários. Pode escrever. Achou erro? Escreve nos comentários. O que eu estava esquecendo? O dt. Mas no caso eu não vou colocar dt. Né? Na verdade eu esqueci por querer para fixar para vocês. Eu não vou colocar o dt. Eu vou colocar o quê? O d θ. Porque a variável de integração é d θ, né? O d θ. O d θ. O d θ. Ok? Então vamos lá, vamos relembrar. A gente pegou a função 1, porque no caso eu quero o comprimento. Quando eu quero o comprimento é só calcular a integral de 1 sobre a curva. Né? A curva parametrizada aqui era de 0 a 4π, dθ, porque eu chamei não de t, eu chamei de θ, a variável de parametrização. E a função é 1, porque eu quero o comprimento. E aqui eu coloquei a raiz quadrada do quê? Do componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado mais componente z ao quadrado da derivada da parametrização. Ok? Que aí a gente fez a conta, né? Ficou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Aí esse 1 mais 1 deu 2. E agora continua essa integral aqui, ó. Vamos calcular a integral. Quanto que é a integral de raiz de 2 dθ? Raiz de 2 é constante. Integral de constante é constante vezes a variável. No caso, a variável é θ. E eu vou trocar o θ de 0 até 4π. Então, vamos lá. Raiz de 2 troca o θ por 4π, menos raiz de 2 troca o θ por 0. 0 vezes raiz de 2 é 0. Então, sobrou isso daqui, né? 4 raiz de 2π. Ok? Esse daqui é o comprimento aqui da nossa curva. Então, qual que foi a distância? Pega lá 4, vamos até fazer aqui a conta para ver mais ou menos quanto que é. 4 vezes raiz de 2 vezes π, 17,77, mais ou menos, né? Então, no caso, por exemplo, se eu tiver uma cordinha, né? Eu fui rodando ele 2 vezes, dá mais ou menos 17,77 unidade de comprimento, pode ser centímetros, provavelmente, no caso da bolinha, né? Ela rodou 17 centímetros, foi a distância que ela rodou nessas 2 voltas que ela deu, a distância que ela foi no espaço. Ok? Não é tão complicado assim, integral de linha, né? A gente olha, parece complicado, né? Mas não é complicado. A gente vai calcular uma integral simples, olha. A gente estava calculando integral dupla, tripla, né? Aqui é uma integral simples. Vamos para o último exemplo da aula. É um exemplo legal. Olha aqui, ó. Demonstre a fórmula do perímetro de uma circunferência. Demonstre a fórmula do perímetro de uma circunferência. O que é perímetro de uma circunferência? O perímetro de uma circunferência é o comprimento da circunferência. Eu quero o comprimento de uma curva. Como que é o comprimento de uma curva? É uma integral de linha de 1, da função 1, sobre aquela curva. Qual que é a curva? Bom, eu quero uma circunferência, né? Então, vou lá colocar minha circunferência lá. Tem uma circunferência aqui. E aí, essa circunferência tem um raio. Okay? Esse raio não é variável, mas ele é fixo. Qual que é a parametrização? Já que eu quero uma integral de linha, eu vou ter que parametrizar essa curva. Qual que é a parametrização? Ó, a gente já viu na aula passada, né? X de t é r cosseno de t. Aqui eu vou usar t de novo, mas se quiser usar θ, não tem problema. Y de t é r seno de t. E no caso, o meu t vai de 0 até 2π, porque eu quero uma volta inteira. Okay? O t é o ângulo, uma volta inteira. O x é r cosseno, o y é r seno. Então tá aqui, ó, a parametrização. Vai ser o quê? Parametrização da circunferência. R cosseno de t. R seno de t. E a gente vai usar a formulazinha, ó. Agora, no caso, a circunferência está no R2. Então, a gente voltou a ter só f de x, y, t, tá? E o dx, dt, dy, dt. Essa integral de linha aqui. Então, vamos calcular essa integral de linha aqui, ó. Integral AB é o que? O intervalo lá da variável de parametrização, que é de 0 a 2π. A função é 1, né? A gente vai chamar a função de 1, porque eu quero o comprimento. Lembra que se eu quero o comprimento, é só calcular a integral de 1 sobre a curva. Então, a função vai ser 1. E aqui vai ser aqui a norma da derivada, né? Do gama.
Vamos calcular a derivada do gama. Vamos lá. Derivada de R cosseno. Como que é? O R é constante, mantém, né? Cosseno. Cosseno está aqui, derivada vai ser menos seno. Então vai ficar menos R seno, tá? Porque derivada de cosseno é menos seno e o R mantém. E R seno, o seno está aqui, derivada fica cosseno, o R é constante, mantém. Então a derivada fica R cosseno. Então aqui vai ficar o quê? O dx dt é menos R seno de t ao quadrado mais o dy dt é R cosseno. Cuidado que é a derivada, tá? Não estou olhando no gama, eu estou olhando no gama linha. Ao quadrado dt. Que vai ser igual a integral de 0 a 2π. Esse 1 aqui está multiplicando essa raiz, eu não preciso, eu posso ocultar ele, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então vai ficar aqui raiz quadrada. Isso daqui, ó, fica r ao quadrado. Não é r vezes seno ao quadrado? Vai ficar r quadrado vezes seno ao quadrado. Mas, mesmo aqui, não é r cosseno ao quadrado? Então vai ficar r quadrado vezes cosseno ao quadrado. Faça a distributiva do quadrado ali. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o r quadrado em evidência. Vai ficar de 0 a 2π. Aí eu vou colocar o r quadrado em evidência. Então, vamos lá. R quadrado que sai, fica o seno ao quadrado. Seno ao quadrado. Mais r quadrado vai para evidência, sobra cosseno ao quadrado. dt. Ó, esqueci o dt aqui, ó. Não esqueçam esse dt, senão o professor pode tirar ponto do seu professor, tá? Integral de 0 a 2π. A gente tem esse daqui, ó. Seno ao quadrado. Vamos completar essa raiz aqui, ó. Essa raiz vai até o final. Olha aqui, a gente apareceu de novo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Né? Toda vez, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, relação fundamental da trigonometria. É 1. 1 vezes r quadrado dá r quadrado. Então sobrou só r quadrado. Sobrou só raiz de r quadrado dt. E esse quadrado corta com a raiz, vai ficar a integral de 0 a 2π de r dt. Agora é só resolver essa integral. Vamos resolver essa integral aqui? Integral de r dt. O r é constante, porque eu estou integrando em relação a t. Aqui tem t? Não, é constante. Como que é a integral de constante? É constante vezes a variável. No caso, a variável t, porque eu estou integrando em relação a t. E ela vai ser de 0 a 2π. Então, vamos lá. R troca o t por 2π, menos r troca o t por 0. Aqui zerou. Sobrou isso daqui. R vezes 2π. Ou seja, 2πr. Esse daqui é o perímetro? É. O perímetro da circunferência, você lembra que é 2πr? Você já aprendeu isso? Perímetro da circunferência, 2πr. Exatamente o que a gente chegou. Olha aqui, ó, demonstrou. A gente demonstrou que, de fato, a fórmula do comprimento, ou seja, do perímetro de uma circunferência é 2πr. Você vai pegar 2, multiplicar pelo π, multiplicar pelo raio. E aí? Legal? Gostaram desse exemplo? Ficou bem legal, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraço a todos. Não esquece de deixar sempre o curtir aí nos vídeos, que ajuda a gente aí no algoritmo do YouTube pra gente ir para cada vez mais pessoas nossas aulas aí, ok? Abraços e bons estudos a todos.